Minha ex-esposa me traiu e ainda me humilhou no tribunal por ser mecânico, mas quando o juiz revelou o que eu realmente escondia, tudo mudou. Sou um homem de 32 anos e preciso muito tirar isso do peito. É sobre meu divórcio, e para ser sincero, isso tem me consumido por dentro há um bom tempo. Trabalho como mecânico há 10 anos, desde que terminei o curso técnico. Trabalhei numa oficina bem conhecida na cidade, ou melhor, trabalhava, mas já explico isso. Comecei a mexer com carros aos 16 anos, aprendendo com meu tio na garagem dele. Depois da escola técnica, tirei todas as certificações. Muita gente acha que ser mecânico é só trocar óleo, mas é muito mais do que isso. Hoje em dia, os carros são praticamente computadores sobre rodas. Tem que entender do assunto. É um trabalho honesto, paga as contas e, mais importante, eu gosto do que faço. Conheci a Sarah. Não é o nome real dela, claro. Há uns 7 anos, quando ela levou o carro para consertar. Pensando bem, eu devia ter percebido os sinais naquele primeiro dia. Ela não parava de falar que o carro era de luxo e que precisava de um cuidado especial. Lembro que pensei que ela era meio metida, mas cara, quando ela sorriu pra mim, esqueci de tudo. Ela trabalhava numa agência de marketing chique no centro, sempre com aqueles terninhos caros e bolsas de marca que eu nem sabia pronunciar. Não vou mentir. No começo me senti sortudo por alguém como ela ter olhado pra mim. Eu ganhava bem, mas chegava em casa todo dia com graxa nas mãos, sabe como é? A gente começou a namorar, e no começo até que era legal. Ela parecia interessada no que eu fazia, perguntava sobre os carros, às vezes levava almoço na oficina. Meus colegas até zoavam, dizendo que eu tinha tirado a sorte grande com uma namorada tão fina. Achei que ela fosse diferente da galera do mundo corporativo, que normalmente torce o nariz para quem trabalha com as mãos. Apesar das nossas diferenças, pensei que tínhamos algo especial. Ela dizia que admirava meu esforço e que gostava do fato de eu correr atrás do que amava fazer. Depois de 2 anos juntos, a gente se casou. Foi um casamento até que grande, pago quase todo pelos pais dela. Eu ajudei com o que pude. O pai dela parecia me aceitar numa boa no começo. Ele é um figurão do ramo imobiliário, mas fazia questão de dizer que respeitava o fato de eu trabalhar duro. Talvez por isso ele tenha topado ser meu fiador no financiamento da casa. Sim, eu comprei a casa antes de a gente se casar. Juntei dinheiro por anos, morando num apartamento pequeno e guardando cada trocado que ganhava com serviços extras. A casa não era nada de outro mundo. 3 quartos, 2 banheiros, um quintal decente, mas ficava num bom bairro, e eu me orgulhava de ter conseguido bancar aquilo. Ter o sogro como fiador me garantiu um juro melhor, mas fui eu que paguei cada parcela sozinho, sem atrasar nenhuma. A Sarah até fingiu empolgação no começo, falava que a gente ia reformar juntos e deixar tudo com a nossa cara. Mas aí ela começou a soltar umas indiretas quando os colegas dela iam lá, o que não acontecia com frequência. Falava coisas do tipo, a gente tá pensando em se mudar para um bairro melhor, ou essa é só a nossa casa de início. Isso me fazia sentir que todo o meu esforço não tinha valor. Logo percebi que ela não gostava de contar o que eu fazia. Nas festas da firma, quando me levava, ela me apresentava como empresário do setor automotivo. Bom, tecnicamente isso acabou sendo verdade mais tarde, mas na época dava pra perceber que ela tinha vergonha de dizer que eu era mecânico. Minha irmã Jenny nunca engoliu a Sarah. Às vezes ela ia na oficina pra revisar o carro e uma vez me disse: "Não gosto do jeito que ela te olha. Parece que te vê como um projeto que ela quer reformar." Eu ignorei, porque né? Irmã é assim mesmo. Vive achando que nenhuma mulher é boa o suficiente pro irmão. O primeiro ano de casado foi... ok, eu acho. A gente tinha uma rotina. Eu trabalhava na oficina das 7 da manhã até às 6 da noite, às vezes até mais tarde, dependendo do serviço. Sarah trabalhava das 9 às 5, mas sempre dava um jeito de ficar até mais tarde com a desculpa de reunião com cliente ou eventos de equipe. Eu devia ter prestado mais atenção nessas noites, mas estava ocupado fazendo curso de administração na faculdade comunitária. Nem contei pra ela porque toda vez que eu falava em melhorar de vida, ela tirava sarro, a não ser que isso significasse sair da oficina. Hoje, vendo de fora, consigo enxergar todos os sinais. O jeito que ela torcia o nariz quando eu chegava em casa com a roupa suja de graxa, como parou de ir pro garagem comigo quando eu tava mexendo no meu carro de projeto, as constantes sugestões para eu voltar a estudar e arrumar uma carreira de verdade. Mas, como dizem por aí, depois que tudo passa é fácil perceber as coisas. O casamento começou a desandar de vez uns 2 anos depois. A Sarah foi promovida na empresa e virou outra pessoa. Insuportável mesmo. Chegava em casa contando sobre jantares caros com clientes, eventos chiques, e sempre falando de um tal de Mark, que foi essencial para a promoção dela. Teve uma noite em especial que ela chegou em casa super tarde.
tipo 11 da noite, com um vestido novo que eu nunca tinha visto. Quando perguntei, ela disse que teve uma reunião emergencial com um cliente e precisou sair para comprar uma roupa adequada. Me senti um idiota só por ter perguntado. Nessa época, ela também começou com umas piadinhas sobre a casa. Meu sogro, lembra que ele era fiador? Vinha jantar às vezes, e os dois ficavam falando de valorização de imóvel, insinuando que eu estava atrapalhando o crescimento da Sara por não querer me mudar para um bairro mais sofisticado. E tudo isso na minha cara, na minha mesa de jantar. E ela só ficava lá, concordando com tudo. E para piorar, passou a menosprezar meu trabalho. Um dia um cliente rico levou uma Ferrari na oficina. Quase nenhuma mecânica da cidade aceitava mexer nesse tipo de carro, mas eu tenho certificação para veículos de luxo. E a Sara disse para as amigas que eu ficava brincando com carrinhos caros, em vez de procurar uma carreira séria. Enquanto isso, eu estava ganhando uma grana boa com esses concertos especializados. Mas ela nunca se deu o trabalho de perguntar. Antes eu achava engraçado, mas depois aquilo foi me corroendo por dentro. Aí vieram as festas do trabalho. Cara, aquilo foi um pesadelo. Teve uma em especial, a tal festa de Natal num hotel caríssimo no centro. Gastei uma grana num terno chique só pra tentar me enturmar. E mesmo assim, ela me deixou de lado a noite inteira, enquanto ficava no meio dos colegas de trabalho. A galera do escritório dela era um mundo à parte. Só gente engravatada falando de ações, investimentos e viagens internacionais. Um deles chegou a me perguntar se eu conhecia algum mecânico de confiança, logo depois dela me apresentar como marido. Ela apenas deu risada, enquanto eu fiquei ali parado, me sentindo totalmente deslocado. Depois daquela festa, a distância entre nós só aumentou. Antes, pelo menos, a gente jantava junto na maioria das noites, mas agora ela vivia chegando tarde do trabalho. Quando estava em casa, parecia distante, sempre grudada no celular ou no notebook. Tentei propor uns jantares fora, umas viagens de fim de semana como fazíamos antes, mas sempre surgia uma emergência de trabalho ou alguma reunião com um cliente que atrapalhava os planos. Comecei a perceber que ela vivia mandando mensagens e o tempo todo deixava o celular virado para baixo ou saía do cômodo para atender ligações. Bem típico, né? Mas eu ficava me convencendo de que era só coisa da minha cabeça. Afinal, ela era uma executiva de marketing agora, lógico que teria 1000 ligações para atender. O problema de verdade começou quando o irmão dela resolveu se meter. Aquele cara sempre foi difícil de lidar. Uma vez levou o carro na minha oficina e queria que eu consertasse de graça, só porque éramos da família. Quando disse que ele teria que pagar como qualquer outro cliente, correu se queixar para Sara, dizendo que eu estava sendo grosso. E claro, ela ficou do lado dele, dizendo que eu devia ajudar a família, já que só consertava carrinhos mesmo. Meu sogro também piorou com o tempo. Começou a aparecer sem avisar na oficina, querendo saber das minhas finanças, pedindo para ver comprovantes do financiamento da casa, dizendo que estava protegendo o investimento dele, já que o nome dele estava no contrato. Como se importasse que eu nunca atrasei um pagamento sequer. Eu estava trabalhando até tarde, quase todos os dias, em parte para evitar mais brigas em casa sobre a minha falta de ambição e em parte por causa das aulas de administração que eu continuava fazendo. Sara nunca perguntava por que eu estava chegando tarde. Provavelmente achava que eu estava só mexendo com carros. Ela até fazia piadinhas do tipo: "Ah, você preferiu a graxa do que a mim." O ponto de ruptura foi numa festa de verão da empresa dela. Alugaram um bar de cobertura todo chique, e a Sara fez questão que eu fosse, dizendo que aquilo ia compensar as festas anteriores que eu tinha perdido, sendo que eu nunca perdi nenhuma. Ela só dizia para os colegas que eu não aparecia. Entrei no local e vi ela bem colada com um cara alto, de terno caro. Depois descobri que era o tal do Mark, o colega de trabalho. E olha, o jeito que eles se afastaram rápido quando me viram, dá pra imaginar. Eu não sou tão ingênuo quanto ela pensava. Sabia que tinha alguma coisa errada, mas ainda não tinha provas. E eu nem sou do tipo que fica fuçando a vida dos outros. Mas depois daquela festa, não dava mais pra fingir que estava tudo certo. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Toda quinta-feira ela trabalhava até mais tarde, mas o carro dela nem estava no estacionamento do escritório quando eu passava por lá. Aí começaram a aparecer uns gastos estranhos no cartão de crédito. Restaurantes que eu nunca tinha ouvido falar, sempre para 2 pessoas. E sempre às quintas. Quando eu perguntava, ela ficava na defensiva. Dizia que eram reuniões com clientes. Engraçado como essas tais reuniões de trabalho aconteciam só em restaurante romântico no centro da cidade. Um dia, fui pegar a correspondência e achei um envelope de uma joalheria daquelas bem caras do centro, onde qualquer coisa custa mais do que meu primeiro carro.
Dentro, tinha uma nota fiscal de um relógio masculino. E olha que meu aniversário nem estava perto, e Sarah nunca tinha me dado joia nenhuma. Ela vivia dizendo que não fazia sentido dar presente caro para mecânico, que não combinava com meu estilo. Quando tentei conversar com ela sobre essas mudanças todas, Sarah virou o jogo, dizendo que eu estava sendo inseguro e controlador. Começou a me alfinetar, falando que eu estava ficando obcecado, paranoico. Cada vez que eu apontava algo estranho, ela me olhava como se eu fosse uma criança inventando história. Quanto mais eu tentava esclarecer, mais ela se afastava, passando ainda mais tempo no trabalho. Chegou ao ponto de eu quase não reconhecer mais a mulher com quem casei. Mas a confirmação veio de uma colega dela, vamos chamá-la de Amy. Ela apareceu na minha oficina para trocar o óleo e se surpreendeu ao me ver. Disse algo como: "Ué, achei que vocês já tinham se separado." Quando perguntei o que ela queria dizer com aquilo, contou que todo mundo no escritório sabia dos almoços especiais entre a Sarah e o Mark. Pelo visto, eles nem escondiam mais. Amy também disse que a Sarah andava contando para todo mundo que a gente estava separado e morando em casas diferentes. Enquanto isso, eu continuava indo para casa todos os dias fazendo janta, que ela nunca comia, e pagando todas as contas. Descobri que ela até tinha tirado a aliança no trabalho, dizendo que não combinava com a imagem profissional dela. É difícil explicar como é ver sua vida inteira virar uma mentira. No fundo, eu já sabia, mas quando tudo começa a se encaixar, até as boas lembranças perdem o valor. As noites que eu ficava acordado esperando, as vezes em que defendi ela para minha família, quando diziam que ela estava diferente, até aquele terno caro que comprei para a festa de Natal. Era como se eu estivesse vivendo numa realidade paralela, tentando salvar um casamento que, para ela, já tinha acabado há muito tempo. O pior nem foi a traição em si. Foi perceber o quanto ela se esforçou para me fazer parecer um bobo que não percebia nada. Comecei a juntar provas. Já sabia que nosso casamento tinha acabado, mas não ia deixar ela passar por cima de mim como fez com todo o resto. Um amigo meu, que é policial, me ajudou a montar um esquema para registrar tudo. Datas, horários, cobranças suspeitas, prints da localização dela, tudo mostrando que ela não estava onde dizia estar. Cada nova evidência era como mais um prego no caixão do nosso casamento. Mas agora, pelo menos, eu é que estava com um martelo na mão. Eles tinham tudo esquematizado. Sarah dizia que ia para conferências de marketing nos fins de semana, mas na verdade, estava se encontrando com ele num hotel de luxo no centro. Achei os recibos disso também. Ela teve a genial ideia de usar nosso cartão conjunto em vez do pessoal. Erro de principiante. O que mais me abalou foi encontrar prints no notebook dela de casas que eles estavam olhando juntos. Casas enormes, caríssimas, nos bairros mais caros da cidade. Nas mensagens, riam dizendo que podiam bancar tudo assim que se livrassem do peso morto. Tenho quase certeza de que esse peso morto era eu. Minha irmã Jenny passou na oficina um dia e me pegou num estado péssimo. Eu já não dormia direito. Bastou ela ver toda a papelada que eu tinha reunido para dizer: "Você precisa de um advogado. Para ontem." Ela conhecia um especialista em divórcios. Disse que o cara já tinha lidado com casos parecidos. Continuei indo às aulas, ficando até tarde na oficina, trabalhando nos carros. Uma noite, a Sarah chegou cedo o bastante para me encontrar na cozinha, analisando uns documentos financeiros. Ela achou que eram só notas de serviço. "Mais recibos de conserto?" Ela perguntou com aquele sorrisinho debochado. Só organizando as contas." Respondi, escondendo os trabalhos da faculdade embaixo dos papéis da oficina. "Você sabe como nós, mecânicos simples, somos." Ela soltou aquele suspiro dramático de sempre. "Sabe, se você me deixasse cuidar das finanças como eu sugeri, afinal, eu tenho uma pós-graduação em administração", disse ela, com aquele tom condescendente de sempre. "Ah, eu jamais colocaria o peso da minha oficina de fundo de quintal nas suas costas", respondi, pensando na matéria de avaliação de empresas que eu tinha acabado de tirar nota máxima. "Além disso, você anda tão ocupada com essas reuniões intermináveis." "Como foi a de hoje, aliás?" perguntei, já organizando meus papéis. "Foi produtiva", respondeu ela, do nada super interessada no celular. "Estamos trabalhando em algo grande." "Imagino que sim", murmurei. "Bom, não quero atrapalhar seu trabalho executivo super importante. Eu fico aqui com o que sei fazer de melhor." Ela me lançou aquele olhar de pena que eu aprendi a detestar e foi embora. Deixei ela pensar que eu era só o mecânico burro. Ela não fazia ideia do que eu estava preparando, e sinceramente era melhor assim. Enquanto ela perdia tempo me menosprezando, eu estava quieto, construindo algo muito maior.
Mas a gota d'água veio quando olhei nossa conta conjunta e percebi que ela estava praticamente zerada. Ela tinha transferido quase tudo, deixando só o suficiente para cobrir as contas do mês. Quando fui confrontá-la, ela simplesmente disse que estava investindo no futuro dela. Nem tentou disfarçar mais. Foi aí que liguei pro advogado. A reunião com ele abriu meus olhos. Ele analisou tudo que eu tinha reunido e disse que meu caso era sólido, especialmente porque no nosso estado, traição conta nos processos de divórcio. Ele também recomendou que eu continuasse agindo normalmente enquanto ele preparava os papéis. Essa foi a parte mais difícil. Passei 2 semanas fingindo que nada estava errado. Toda manhã, via a Sarah se arrumando pro trabalho, sabendo que ela ia se encontrar com o Mark. Ela voltava tarde, e eu precisava ouvir as mesmas desculpas sobre reuniões com clientes. Teve até um jantar com os pais dela, onde passaram a noite inteira tentando me convencer a transferir parte da casa para Sarah por segurança. O advogado sugeriu que eu gravasse as conversas com o sogro, já que no meu estado é permitido gravar com consentimento de apenas uma das partes. Consegui umas declarações bem interessantes. Inclusive ele dizendo, mesmo que em tom de brincadeira, que tornaria minha vida difícil se eu não desse a Sarah o que ela queria. Então chegou o dia em que tudo veio abaixo. Era uma quinta-feira como qualquer outra. Dia da reunião tarde. Meu vizinho me ligou na oficina. Achei que você devia saber. A Sarah acabou de chegar com um cara que nunca vi antes. Eles entraram juntos. Na hora eu soube quem era. Dirigi até em casa com uma calma esquisita. Daquele tipo que vem quando você já sabe que vai encarar o inevitável. Entrei e encontrei os dois na cozinha. Sarah e Mark. Ele com as mãos na cintura dela. O olhar dela ao me ver parado ali, esse eu nunca vou esquecer. Fora, os dois. Agora, falei, baixo, mas firme. O rosto da Sarah mudou de surpresa pra fúria num segundo. Essa casa também é minha. Você não pode simplesmente... A casa que eu paguei, interrompi, mantendo o tom calmo, o que pareceu deixá-la ainda mais irritada. Vocês têm 30 minutos pra arrumar uma mala e sair. Mark deu no pé rapidinho, enquanto Sarah berrava comigo, gritando sobre os direitos dela. E ainda ligou pro pai, aos berros. 20 minutos depois, o SUV do sogro entrou cantando pneu na nossa garagem. O irmão dela, o Tommy, já saiu do carro antes mesmo dele parar direito. Você não pode expulsar minha filha, gritou o pai dela, tentando entrar à força. Tommy vinha logo atrás, fazendo pose de quem queria brigar. Levantei o celular, já gravando. Os dois estão invadindo propriedade privada. Já chamei a polícia. Devem estar chegando. Essa casa é da minha filha. Eu fui fiador no financiamento, ela é minha, gritou, sacudindo uma pasta de documentos na minha cara. Mas dava pra ver nos olhos dele que nem ele acreditava nisso. Sua filha tá me traindo há meses, disse alto o suficiente para os vizinhos escutarem. Tenho provas de tudo. Recibos de hotel, mensagens. Tem certeza de que quer resolver isso aqui, na frente de todo mundo? Foi aí que os policiais chegaram. Aparentemente, a família da Sarah esqueceu que eu tinha o número da delegacia gravado no celular. Afinal, consertei metade da frota deles. Tommy ainda tentou se aproximar, mas travou quando viu os agentes. Engraçado como a valentia some quando percebe que pode sair dali com uma ficha criminal. A próxima hora foi surpreendentemente tranquila. A polícia supervisionou enquanto a Sarah arrumava as malas. O pai e o irmão dela ficaram encostados no carro, cada vez mais calados. Na saída, ela ainda tentou uma última cartada. Você vai se arrepender disso. Você não faz ideia do que está fazendo. Na verdade, respondi com um sorriso. Faz tempo que eu não tenho tanta certeza de algo. No dia seguinte, meu advogado entrou com o pedido de divórcio. Sarah recebeu os papéis no trabalho. Depois fiquei sabendo que ela fez um escândalo, chorando para todo mundo dizendo que eu era cruel. E tudo isso enquanto já planejava dividir meus bens com o Mark e se mudar com ele. O advogado dela tentou resolver por baixo dos panos. Ofereceram um acordo. Eu ficaria com a casa se pagasse uma quantia absurda para Sarah. Era como se achassem que eu estava escondendo dinheiro por aí. Meu advogado mandou eles procurarem outro otário. Aquele fim de semana foi insano. A família da Sarah espalhou para todo mundo que eu era abusivo, que prendi ela num casamento ruim e que estava deixando a coitadinha sem ter onde morar. Algumas amigas dela até postaram coisas sobre mim nas redes sociais. Minha irmã queria responder, mas eu disse para deixar, que eles cavassem a própria cova sozinhos. Sarah tentou voltar em casa para pegar mais coisas, mas eu já tinha trocado as fechaduras. Meu advogado explicou que agora ela teria que fazer tudo pelos meios legais. Ela deixou um áudio enorme me chamando de mesquinho e imaturo, bem irônico, vindo de quem foi pega invadindo minha casa com o namorado. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de papelada.
O advogado deles mandava carta atrás de carta, exigindo 1000 coisas, como se a Sara tivesse direito a tudo só porque o pai dela assinou o financiamento. Parecia que estavam escolhendo as coisas como quem folheia catálogo. A casa, metade da poupança, meu carro de projeto, até minhas ferramentas, como se fosse feira livre. Na primeira audiência, que era só preliminar, Sara e a turma dela já chegaram achando que tinham vencido. Apareceu com os pais, o Mark e um advogado todo arrumado, com cara de quem saiu direto de seriado de TV. Ficaram cochichando e apontando pra mim como se eu fosse piada. Meu advogado tinha me orientado a ir com meu uniforme limpo da oficina, aquele com meu nome bordado e minhas certificações, em vez de terno. Ele disse que isso mostraria que eu era um profissional de verdade, não um desleixado como eles queriam pintar. Sara riu alto quando me viu, e ainda soltou do lado do Mark pra todo mundo ouvir. Ele nem sabe se vestir para ir ao tribunal. Quando o advogado da Sara começou a dizer que ela apoiou minha carreira e ajudou a construir meu negócio, eu quase perdi a cabeça. Eles tentaram alegar que ela cuidava das finanças da oficina, o que era totalmente mentira. Ela nunca nem chegou perto da papelada da empresa. Aí começaram a falar da casa. O pai da Sara testemunhou dizendo que só tinha sido fiador porque eu não era financeiramente estável o suficiente para conseguir o financiamento sozinho, como se tivesse feito caridade. Meu advogado só anotava tudo, com a maior calma, enquanto eles montavam aquela história toda inventada. Mas a parte divertida veio quando mencionaram o Mark, tentando pintar ele como um amigo de trabalho que estava ajudando a Sara num momento difícil. Enquanto isso, meu advogado já tinha impresso mensagens, recibos de hotel e fotos dos dois juntos, em horários em que a Sara dizia estar em conferências de trabalho. A mãe da Sara ainda fez um discurso dramático, dizendo que a filha merecia uma vida melhor do que a de esposa de mecânico. Falou que eu estava segurando o potencial verdadeiro da Sara, e que o acordo pré-nupcial que eles queriam que eu assinasse, e que eu recusei, teria protegido todo mundo. O Mark ficou o tempo todo com uma cara de superior, e ainda levou documentos mostrando o salário e os bônus dele, tentando provar que podia oferecer um estilo de vida melhor. Meu advogado só sorriu e colocou os papéis na pilha de provas. Eles não faziam ideia do que estava por vir. No intervalo, ouvi o Mark conversando com o irmão da Sara sobre como iam redecorar minha casa. Estavam falando em transformar minha oficina na garagem em uma academia. O pai da Sara estava no telefone com um empreiteiro, já pedindo orçamento para reformas. A parte mais absurda foi quando o advogado dela tentou dizer que ela tinha direito parcial às minhas ferramentas porque ajudou a escolhê-las para o negócio. Meu advogado perguntou se ela podia citar pelo menos uma ferramenta específica que ela tinha ajudado a escolher. Ela não soube responder. Tentou consertar dizendo que apoiava o processo de compra de ferramentas de forma geral. O juiz até arqueou as sobrancelhas com essa. Eles também citaram minhas aulas à noite, mas distorceram tudo, dizendo que eu estava negligenciando o casamento para estudar em vez de passar tempo com a Sara. Convenientemente, esqueceram de mencionar que ela passava essas mesmas noites com o Mark. No fim do primeiro dia, o advogado dela apresentou as exigências. Queriam a casa, dizendo que, como o pai dela era fiador, ela tinha direito a uma parte. Queriam metade dos meus bens da empresa, que eles nem sabiam que existiam. E até meu carro de projeto, com a desculpa de que a Sara aguentou anos vendo eu trabalhar nele, então merecia uma compensação. O juiz marcou nova audiência para a semana seguinte. E na saída, o pai da Sara tentou me abordar no estacionamento. "A gente pode resolver isso fácil se você assinar o que ela quer", disse ele. Meu advogado gravou tudo. Aquela semana entre as audiências foi um tormento. Mal conseguia dormir, sabendo que tudo o que construí podia acabar ali. A ameaça no estacionamento não saía da minha cabeça. E mesmo com o vídeo como prova, eu ainda me sentia inseguro. Meu advogado dizia que o plano estava sólido, mas não dava para relaxar. Toda noite, eu descia para minha oficina, sentava e ficava olhando minhas ferramentas, pensando se aquela seria a última vez que as veria ali. Minha família tentava me animar, mas dava para ver que eu estava no limite. O que a Sara e a família dela não sabiam era que toda a encenação deles só me dava mais vontade de ir até o fim. Quando chegou o segundo dia no tribunal, eu me sentia entrando num ringue. A equipe da Sara chamou as testemunhas uma a uma. Primeiro, um perito, que magicamente inflacionou o valor da minha oficina, sem nunca nem ter pisado lá. Depois, o Mark com aquele papo de que a Sara sofria emocionalmente por estar casada com alguém do trabalho braçal. E por fim, o pai dela, reescrevendo completamente a história sobre o papel dele na nossa vida. Enquanto isso, meu advogado só tomava nota, com um sorrisinho no canto do rosto. E eu ali,
esperando o momento certo. Eles não faziam ideia do que viria. A hora da virada foi quando nosso lado começou a apresentar as provas. Meu advogado chamou minha primeira testemunha, meu antigo chefe na oficina. A equipe da Sarah até pareceu aliviada. Devem ter pensado que ele ia falar bem do meu empenho, essas coisas. Mas ele tirou do bolso um contrato assinado 6 meses atrás. Acontece que, quando ele se aposentou, não contratou um novo gerente. Ele vendeu a oficina para mim. Eu era o dono do negócio há meio ano, mas continuava trabalhando no batente porque amava o que fazia. Você precisava ver a cara deles. O sorriso do Mark sumiu. O pai da Sarah parou de cochichar com o advogado. E a Sarah ficou pálida na hora. Meu advogado apresentou todos os documentos. Os cursos de administração que eu fazia há 2 anos, o empréstimo aprovado sem nenhum fiador, os registros financeiros da oficina. O negócio ia muito bem, bem melhor do que eles imaginavam. Aqueles reparos em carros de luxo davam um lucro absurdo. Depois, ele revelou o valor atual da empresa. Todas aquelas noites em que a Sarah achava que eu estava apenas sujando as mãos de graxa, eu estava, na verdade, construindo um império. A oficina tinha contratos com 3 concessionárias de carros de luxo, um acordo de manutenção de frota com uma empresa local e estava prestes a abrir uma segunda unidade. Sarah se levantou no meio e tentou interromper, dizendo que tinha direito à metade do negócio, já que estávamos casados quando eu comprei. Foi aí que meu advogado apresentou o contrato de compra, datado de 2 semanas antes de eu descobrir a traição, pago integralmente com minhas economias e um empréstimo comercial só no meu nome. O juiz perguntou a Sarah por que, se ela era tão envolvida no negócio como dizia, nunca soube da compra. O advogado dela tentou inventar que eu estava escondendo bens, mas não colou. Tínhamos provas de que, no dia da assinatura, ela estava com o Mark. O pai dela tentou salvar algo, mencionando de novo o empréstimo da casa. Meu advogado mostrou que eu já tinha feito a renegociação da dívida sem precisar de fiador, graças à renda da oficina, e que isso tinha acontecido 2 meses antes, enquanto eles ainda estavam planejando como tomar tudo de mim. No intervalo da sessão, o caos tomou conta do corredor do tribunal. Sarah berrava com o advogado, dizendo que ele devia ter investigado melhor minhas finanças. Mark desapareceu completamente. Acho que descobrir que a namorada não ia ficar rica mudou os planos. O irmão dela estava ao telefone, ligando desesperado para alguém enquanto a mãe tentava acalmar a situação. Mas o melhor de tudo foi o pai da Sarah, vermelho de raiva, gritando com o próprio advogado, dizendo que deviam ter contratado um detetive particular. Meu advogado gravou tudo com o celular. Disse que poderia ser útil, caso eles tentassem alguma outra jogada suja. Quando voltamos para a sala do tribunal, a atitude da Sarah mudou completamente. De repente, ela estava chorando, dizendo ao juiz que sempre acreditou nos meus sonhos, que me apoiava nos objetivos com a oficina, até tentou dizer que recusou empregos melhores para ficar na cidade e me ajudar a ter sucesso. O juiz ficou só olhando, com aquela cara de quem não comprou nada daquilo. O advogado dela veio com uma nova estratégia. Alegou que o apoio emocional da Sarah foi essencial para o crescimento da minha empresa e que por isso ela merecia uma parte do valor da oficina. Meu advogado respondeu colocando áudios onde ela debochava do meu trabalho, me chamava de engraxado, dizia pro Mark que tinha vergonha da minha profissão. Foi aí que apareceu um sujeito engravatado, totalmente aleatório. Descobrimos que era o advogado do Mark. Ele disse que o cliente queria se distanciar da situação, que não sabia da complexidade do caso e não queria se envolver em nenhuma questão financeira. A Sarah ficou em choque. Parecia que tinha levado um tapa na cara. Pelo jeito, o namorado não estava disposto a bancar nada quando viu que ela não ia ganhar um centavo. A decisão final foi maravilhosa. Sarah não levou nada da oficina. O juiz afirmou que ela não tinha nenhum direito sobre algo que nem sabia que existia. A casa ficou comigo, completamente quitada. Ela ficou com o carro dela, que já estava no nome dela mesmo, e recebeu uma pequena pensão por 3 meses, só para facilitar a transição. E foi isso. Sarah perdeu o controle. Começou a chorar, dizendo que tudo era injusto, que tinha perdido anos da vida comigo. O juiz chegou a mandar ela se calar ou seria multada por desacato. A mãe dela quase teve que arrastá-la para fora do tribunal. O que veio depois foi um verdadeiro espetáculo. O pai da Sarah tentou espalhar boatos sobre mim entre os empresários da cidade, mas foi um tiro no pé. A maioria já sabia que eu tinha comprado a oficina. Fazíamos parte da Associação de Comerciantes Locais. Alguns até começaram a mandar os clientes de carros de luxo para mim, só para cutucar ele. A reputação da minha oficina melhorou muito. As pessoas adoram saber que o dono ainda coloca a mão na massa. Comecei a atrair uma clientela mais sofisticada,
que valorizava quem realmente entende do serviço, não um executivo engravatado que só comprou uma garagem. Lembra do Mark fugindo durante o intervalo no tribunal? Pois é, o destino deu o troco para ele também. A empresa onde ele trabalhava tinha regras rígidas sobre relacionamentos no ambiente profissional. Alguém, com certeza não fui eu, enviou os documentos do tribunal pro RH deles, mostrando que ele estava envolvido com a Sarah enquanto ela ainda era casada. Resultado, ele foi rebaixado e transferido para uma filial minúscula em outro estado, a 3 regiões de distância. A Sarah tentou manter o emprego, mas a confusão toda destruiu a reputação dela na empresa. Aquele cliente importante que ela atendia com o Mark pediu para trocar de equipe depois do escândalo. Ela acabou pedindo demissão e tentou processar a empresa alegando assédio moral, mas não deu em nada. E a minha oficina? Vai de vento em popa. Consegui abrir a 2ª unidade, contratei ótimos mecânicos, gente que valoriza o trabalho. O pai da Sarah tentou limpar a própria imagem dizendo por aí que foi meu mentor, querendo pegar carona no meu sucesso. Mas ninguém engoliu. Outros empresários tinham visto os documentos do tribunal, sabiam que ele tentou tomar minha casa à força. A reputação dele desmoronou. Aparentemente ninguém gosta de fazer negócios com alguém que tenta passar a perna no próprio genro. E aquela casa que a Sarah queria tanto? Acabei de terminar a reforma. Construí uma garagem nova, linda, com o dobro do tamanho da anterior. De vez em quando, vejo ela passando devagar de carro pela frente, provavelmente lembrando de todos os planos que ela tinha para esse lugar. O irmão dela ainda leva o carro para outras oficinas e paga bem mais por um serviço pior. No mês passado, recebi um e-mail enorme da Sarah. Ela dizia que se arrependia das escolhas que fez, que nunca quis me machucar. Contou que percebeu que o Mark não era quem ela pensava, especialmente depois que ele aceitou a transferência e foi embora sem nem avisar. Ela queria saber se podíamos conversar, resolver as coisas. Nunca respondi. Minha irmã Jenny vive dizendo que eu devia escrever um livro sobre tudo isso, mas por enquanto, estou ocupado demais cuidando das minhas oficinas e fazendo o que amo, trabalhar com carros. A melhor vingança? Ainda uso meu uniforme de trabalho quase todos os dias. Eu até poderia usar terno se quisesse, mas tenho o maior orgulho do que faço e de quem sou. Os mecânicos me respeitam ainda mais por isso, porque não tenho medo de meter a mão na graxa junto com eles. Fechamos mais um contrato grande recentemente e eu estava debaixo de um carro fazendo uma inspeção quando os clientes chegaram para assinar os papéis. Algumas das amigas da Sarah, que antes zombavam da minha profissão, agora tentam conseguir tratamento especial na minha oficina. Agem como se nunca tivessem debochado do fato de eu ser mecânico. Eu trato todas como qualquer outro cliente. Não preciso de vingança pequena. O sucesso fala por si só.